1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. As suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Você pode dizer amém? Senhor Deus e Pai, fala conosco nessa noite. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua mensagem. E nós compreendemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Rendemos graça ao Teu nome e pelo poder da Tua palavra te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Baseado no texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar falando a respeito de um tema que muito tem sido especificado ou vivenciado na vida de muitas pessoas em vida terrena. Nós vamos estar falando a respeito das percas ou perdas e a respeito das tristezas que muitos de nós vivenciamos. O tema da mensagem desta noite é: como devo agir diante das perdas e tristezas? Vou repetir: como devo agir diante das percas e tristezas? O texto base que nós lemos demonstra um acontecimento que traz para nós a aplicação do tema da mensagem desta noite. A Bíblia diz que Davi está retornando de uma guerra, juntamente com todos os homens que moravam em Ziclague. Ziclague era uma cidade pequena, conhecida por muitos até como um povoado. E a Bíblia diz que todos os homens de Ziclague estavam com Davi naquele dia. Eles haviam se ausentado de Ziclague a acompanhar o seu líder, aquele que estava na responsabilidade sobre todos, que era Davi. Eles foram para a peleja. Nesta ida desses homens para a peleja, todas as mulheres, filhos e filhas, todos os filhos, todas as filhas, as mulheres, permaneceram em Ziclague. Os homens se ausentaram, as mulheres e os filhos ficaram, permaneceram em Ziclague. E a Bíblia diz que quando eles retornam para Ziclague, algo havia acontecido
E este algo que aconteceu foram perdas. E através das perdas, a tristeza tomou conta de todos aqueles homens. Como devo agir diante das perdas e tristezas? Primeiro, nós precisamos compreender a respeito destes acontecimentos. Em primeiro lugar, as perdas nos ferem, e a dor das feridas nos faz entristecer. Todas as vezes que nós perdemos alguma coisa na nossa vida, essas perdas vão provocar em nós feridas. E através dessas feridas e percas, nós vamos nos entristecer. Vamos estar tristes. Se eu perguntar aqui nesta noite, alguém aqui gosta de perder? Tem alguém que gosta de perder aqui? Ninguém. Por mais que sejam as qualificações de perdas, ninguém gosta de perder. Todos nós almejamos, queremos, sonhamos, esperamos ganhar. Quando perdemos, essas percas causam feridas, e isso acaba nos entristecendo. Foi o que aconteceu com Davi e os homens que com ele estavam. Se vocês lerem a parte B, a parte final do versículo 1, do capítulo 30 de 1 Samuel, texto base que nós lemos, a Bíblia diz assim: e tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham, observa aí, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto fogo. O texto é claro em frisar que os amalequitas tinham ferido a Ziclag. A partir do momento que os amalequitas ferem a Ziclag, eles causam feridas, e através dessas feridas vêm as tristezas. Eles feriram não as pessoas com as espadas, porque a Bíblia diz que nenhum deles foram mortos, mas eles feriram os seus corações. Percas causam feridas, tristezas em nossos corações. Segundo, é preciso entender que as perdas materiais são incomparáveis ou diferenciadas, ou não podem ser comparadas com as percas de grande valor. Como assim, bispo? Não se pode comparar uma perca material com uma perca de incomparável valor. Me explique isso para eu entender. Vou lhe explicar. Exemplo: perdeu o carro, perca material. Perdeu a casa, perca material. Perdeu o emprego, perca material. Perdeu o celular, perca material. Eu perdi a carteira, perca material. Isso pode ser restituído. Perca material vem e vai. Agora, percas de incomparável valor. Perdeu a esposa. Ah, mas é simples, eu arrumo outra. Não é tão simples assim. Tem toda uma história, é toda uma trajetória. Perdeu o esposo. Isso sem falar em questão de perca quando o esposo morre, quando a esposa morre. São percas de incomparável valor. Quando se perde alguém que morreu, é incomparável a qualquer perca material. Não podemos comparar uma perca dessa de incomparável valor com uma perca material. Exemplo: eu perdi o emprego.
Ok, é uma perca, mas não se compara. Eu perdi, a minha esposa faleceu, o esposo faleceu, um filho faleceu. Não tem como comparar. Perdas, perdi o casamento, perdi a família, perdi a comunhão com Deus, perdi a salvação. Não tem como comparar. Perdi a vida eterna. De todos esses aspectos, a salvação em Cristo, o direito à vida eterna, é incomparável a qualquer percas na nossa vida. A Bíblia expressa claramente o que Davi e aqueles homens haviam perdido. Eles se aproximam de Ziclag, Ferdinand, e ao observar a cidade, eles veem que todas as casas foram queimadas. Todas. Nenhuma casa permaneceu de pé. Nenhuma casa escapou do fogo. Todas as casas foram queimadas. Até então tudo bem, eles poderiam reconstruir as casas. Perdeu, está em chamas, queimou tudo, só sobrou as cinzas. Não tem problema não, vai dar trabalho, mas nós vamos reconstruir. Mas não foram somente essas percas. Eles tiveram percas de incomparável valor. Que percas foram essas? Está citado aí, está bem especificado no versículo 2 e no versículo 3. Que percas foram essas? Eles perderam as esposas, os filhos e as filhas. Por quê? Todas as mulheres, todos os filhos e filhas foram levados cativos. Imagina um chegando para o outro dizendo: a minha casa queimou, a minha também, da minha não sobrou nada, da minha também, minha esposa foi levada cativa, meus filhos também, ou minhas filhas também, não permaneceram nenhum dos que ali estavam, dos que ficaram em Ziclag. Todas as mulheres, todos os filhos e filhas foram levados cativos, cativeiro. Não era algo para se contentar, para dizer assim: não, perdemos, vamos correr atrás. Exemplo, a gente consegue tudo de novo. Não era eu perdi a esposa, tem problema não, a gente casa de novo depois. Eu perdi os filhos, não tem problema não, depois a gente vai ter outros filhos com outro relacionamento. Não era algo tão simples assim. Terceiro lugar, todas as perdas que sofremos, se estivermos com Deus, tem um propósito. Se você perdeu alguma coisa, se tem perdido, se está perdendo alguma coisa, mas você está firme com Deus, essas percas têm propósito. E quando tem propósito, Deus cuida de todos os detalhes. Ou seja, nenhuma perda pode se comparar à nossa salvação. Se estivermos com Deus, as coisas fazem sentido. Me dê esse microfone aqui, Marco. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 25 e o versículo de número 26. Mateus capítulo 16, versículo 25 e 26, para entendermos. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Segura aí, pastor Hinaldo. Olha as palavras de Jesus. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha o que Jesus está falando. Você quer salvar a sua vida? Perdê-la. Vou lhe explicar o sentido, prossegue. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Ok, então o que Jesus está dizendo? Você quer ganhar? Se necessário for perder a sua vida, perca. Isso se for em benefício de mim, do Senhor. Porque aquele que perder em prol de Cristo, ele pode perder aqui em vida terrena, mas ele vai ganhar na eternidade.
O que daria, o que poderia dar o homem pela sua salvação, pelo direito à vida eterna? Não tem preço. A nossa salvação em Cristo Jesus, ela não tem preço. Não há nada nesta terra que pode se comparar ao direito da vida eterna. Então tem gente que faz ao contrário, na contramão da vontade de Deus. Exemplo, eu estou muito novo para ficar com esse negócio de ser crente. Eu estou muito nova para me perder tempo na igreja, obedecendo doutrina, obedecendo pastores, obedecendo liderança, alguns até para obedecer meus pais. E muitos pensam assim: eu tenho que aproveitar a vida, curtir a vida. Aí vai para as festas, aí vai beber, vai se drogar, vai se prostituir, vai fazer tudo aquilo que o inimigo gosta. E quando chega numa fase da vida que já está bem desgastado, bem desgastada, aí diz assim: eu acho que está pertinho de eu tomar uma posição diante de Deus, né? Porque eu já aproveitei tanto a vida. Não aproveitou nada, querido. Não aproveitou nada. Você acha que o fato de estarmos aqui servindo a Deus estamos em vão? Não. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque tem gente que está ganhando, missionária Terezinha, emprego bom, carro do ano, casa boa, está prosperando, que é uma beleza. A vontade de Deus é de nos fazer prosperar. Mas tem gente que, pelo fato de conseguir adquirir tudo, acha que não precisa de Deus. Eu estou ganhando, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou progredindo. Para que eu preciso de Deus? Porque tem gente que não tinha nada. Deus deu tudo para ele, Deus deu tudo para ela. E quando conseguiu tudo, se esqueceu do Deus que deu a bênção. Esses são os que a Bíblia diz: ganha o mundo inteiro, mas perde a sua salvação. Aleluia. Em quarto lugar, o principal responsável pelas perdas da nossa vida, dos seres humanos, é o inimigo de nossas almas. O principal responsável. Eu estou falando a respeito do principal responsável, porque às vezes Deus vai nos fazer perder, que não são percas, são livramentos. Às vezes Deus vai permitir que você seja mandado embora do emprego, mas não é uma porta que está se fechando, não é uma perca, às vezes é um livramento. Às vezes Deus vai fazer você perder amizades, não são percas, são livramentos, porque são pessoas que estão querendo, têm intenção de te prejudicar. São laços que são cortados, são armadilhas que são desfeitas. Mas na maioria das vezes o principal responsável pelas perdas da nossa vida, dos seres humanos, é o inimigo de nossas almas. Ele é o responsável, porque ele não suporta a minha, a sua, a nossa felicidade. Ele não suporta. Se você estiver alegre um dia, lembre-se do que eu estou te falando aqui agora. Se chegar um dia que você estiver alegre, sorridente, feliz, contente, automaticamente o inimigo vai criar uma situação para tentar te entristecer. Quem é este inimigo? João 10. Vamos lá? João 10, 9 e o versículo 11, pastor Inaldo. João 10, versículo 9, 10 e 11. Aleluia. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ok. Observa que em momento nenhum o texto bíblico está dizendo assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. É uma frase que nós frisamos. Mas não precisa ser muito entendido de Bíblia e de Evangelho para compreender
a respeito de quem ou a quem o Senhor está se referindo. Ele está citando um exemplo, que o inimigo de nossas almas é semelhante ao ladrão. E o que o ladrão faz? Roubar, matar e destruir. Né? Tem tantas frases que a gente citamos que não está escrito. Cair é do homem, levantar é de Deus, não está escrito. Deus escreve certo por linhas tortas, não está escrito. Tem muitas frases que não está escrito. Mas quando nós paramos para decifrar o que Jesus está querendo dizer, nós compreendemos rapidinho as artimanhas do inimigo de nossas almas. Então ele quer roubar. Roubar o quê? A tua paz, roubar a tua comunhão, roubar a tua alegria, roubar a tua família. Ele quer roubar de todas as maneiras. Ele quer matar a tua vida espiritual. Ele quer matar a tua fé. Ele quer matar o teu, ele quer destruir a tua história, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir os teus filhos. Mas em contrapartida há um Deus zeloso que 24 horas por dia trabalha ao meu e ao teu favor para nos dar a vitória. Ele é Deus. Foi o que o inimigo fez com Davi e com aqueles homens. Eles se ausentaram, os amalequitas, impulsionados pelo inimigo, foram lá roubar. Roubaram as esposas, os filhos, as filhas. Eles foram lá para matar os homens, mas os homens não estavam, escaparam. Eles foram para destruir, destruíram as casas, atearam fogo, mas não conseguiram concluir o projeto que estava no coração do adversário. Mas uma verdade é, e nós temos que reconhecer, o que, bispo? Que eles perderam, e essas percas causaram tristezas. Se vocês lerem, a Bíblia fala no versículo 6, que o povo se angustiou tanto, mas tanto com Davi, eles falavam em apedrejar Davi. A Bíblia fala no versículo 4 que eles, juntamente com Davi, choraram até que neles não houvesse mais forças para chorar. Será que a tristeza foi grande? Ao ver as percas, a estar diante das perdas, eles choraram, prantearam. Choraram tanto, a ponto de não terem mais forças para chorar. Eles perderam e através das percas, eles estavam completamente tristes. Completamente tristes. Eu estou ministrando uma palavra para pessoas que outrora já perderam, outros estão perdendo, e outros que ainda vão perder. Não estou profetizando, mas é uma realidade. Perder o que, bispo? Não sei. Mas enquanto estivermos em vida terrena, estamos sujeitos às percas, sujeitos às tristezas da vida. Então entenda isso. Davi e os homens haviam perdido e estavam tristes. Então, e agora? E agora o que? Como devo agir diante das percas e das tristezas? Nós vamos aprender com eles. Ou melhor, com Davi. O que Davi fez? Como foi que Davi fez? Como Davi agiu para vencer aquela situação, as percas e as tristezas? Primeiro lugar, não permaneça focado nas perdas e nas tristezas, senão a sua tristeza aumentará. Está triste? Não permaneça na tristeza. Tira o pensamento daquilo que te entristece. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu lembro que uma vez eu estava na rodoviária, tem muitos anos, e tinha um pombo ali, cabeça para baixo. Aí o pessoal olhava e falava: esse pombo está doente. E outro falava: não, esse pombo está triste. Não, esse pombo vai morrer, isso aí deve estar triste. Não, isso está doente, sai de perto, porque está doente. Aí de repente, uma criança correu e espantou o pombo. O pombo abriu o olho e saiu tranquilamente e voou. Ele não estava nem triste e nem doente. Ele estava dormindo. Você está entendendo? Às vezes isso vai acontecer com a gente. Alguém vai olhar para você, você está quietinho, vai dizer: está numa tristeza. Deve estar doente. Não é assim? Mas não é. Às vezes você está dormindo.
Ou às vezes teu pensamento está longe, você está em um lugar e o teu pensamento está em outro. Mas uma realidade é, a gente tem que reconhecer que quem está triste, irmão, é muito difícil conseguir disfarçar. É muito difícil. Automaticamente se fecha, fica quietinho, fica cabisbaixo. Você está entendendo? E aí o inimigo aproveita isso para quê? Para alimentar a sua tristeza. Como é que ele alimenta a sua tristeza? Ele vai trazer na sua mente, na sua memória, no seu pensamento, tudo aquilo que te entristeceu. Então, como vencer? Como agir diante das percas, da tristeza? Você não pode ficar focado na perca. Não fique focado na tristeza, senão a sua tristeza ela só vai aumentar. Está triste? Coloca um louvor. Adore a Deus. Escute o louvor. Coloca uma pregação. Se ocupa. Vai para a igreja, vai para a oração, vai para a consagração. Aproveita toda a agenda anual ou mensal da igreja, se foca nos trabalhos de Cristo, ocupe a sua mente, ocupe o seu pensamento, ocupe o seu coração, para que o inimigo não consiga se alimentar através disso. Evita ficar pensando nelas, não permita que aquilo que te fere fique alimentando a tua mente. Em outras palavras, para de desenterrar defunto da tristeza. Você está entendendo? Que quem gosta de fazer essas coisas é o diabo. Trazer no teu pensamento aquilo que te entristeceu no passado, aquilo que te feriu no passado, aquilo que te machucou no passado, aquilo que você perdeu no passado, e ele tenta trazer para os dias de hoje para tentar de todas as maneiras te entristecer. Se afaste disso. Aí você vai vencer. Agora, se você deixar se levar, irmão, eu estou triste, eu estou triste mesmo. Aí fica pensando. Porque o inimigo não tem poder para ler os nossos pensamentos, mas ele vai ficar lançando pensamentos negativos. Os homens que estavam com Davi deixaram a tristeza permanecer e alimentar os seus corações. Por quê, bispo? Eles se entristeceram tanto, se angustiaram tanto, que a Bíblia diz que eles procuravam um momento para apedrejar Davi. Eles queriam colocar a culpa em Davi, sendo que Davi não tinha culpa disso. Diga-se para o seu irmão, tem percas que não existe culpados, mas existe percas. Você está entendendo? Que às vezes as pessoas não querem assumir a responsabilidade. Tem percas que acontecem que é nós mesmos que procuramos aquelas percas e permitimos que elas aconteçam. E a gente temos que reconhecer, eu perdi, por que você perdeu? Eu fui mandado embora do emprego. Por que você foi mandado embora do emprego? Eu fui mandado embora do emprego porque fulano lá me perseguiu, foi culpa de ciclano, de beltrano. Às vezes, a culpa é nossa mesmo. Às vezes é nós mesmos que fazemos isso acontecer, irmão. Tem coisas que não é as outras pessoas. Eu lembro que quando eu trabalhava de vigilante, eu fui colocado em uma escola de plantão, e eu ia ficar 30 dias ali. E quando eu fiquei sabendo que eu já fui designado naquele lugar, quando eu cheguei lá, eu fiquei todo feliz. Falei, tomara que eu efetive aqui neste lugar. E aí quando foi no segundo dia de plantão, um garoto chegou para mim e falou bem assim, você é o próximo. Eu falei, o próximo de quê? Dos caras que ficam na frente aí querer matar, porque todo que entra aqui é ameaçado de morte, eles perseguem a família, e você é o próximo. Irmão, e eles ficavam me cercando. Quando eu percebi aquilo ali, eu falei, você quer saber de uma coisa? Vou dar um jeito de sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Só tem um jeito de sair daqui, que foi a primeira orientação que eu recebi quando eu cheguei. Qual orientação? Aqui não pode mexer no celular. Falei, então tá simples de eu sair daqui. Eu já cheguei naquele dia e fiquei sentado no celular. Quando o coordenador chegou, ele passou, me viu no celular. Não falou nada. Segundo plantão, ele passou, me viu no celular. Terceiro plantão, ele passou, me viu no celular. Quarto plantão, me ligaram da empresa e me perguntaram, você estava no celular, mexendo no celular? Eu falei, estava.
Então você vai ter que voltar para a empresa, não pode ficar aí. Voltei para a empresa, cheguei lá, o chefe da empresa me perguntou: rapaz, tu sabe que não pode ficar no celular, por que você ficou no celular? E eu fui bem sincero para ele, porque eu não queria ficar naquele lugar. Eu sabia que se ficasse no celular ia sair de lá, eu fiz por onde? Ele foi sorrindo, falou: então vou te transferir para outro lugar. É simples. Agora vai eu colocar a culpa em fulano. Não, a culpa foi do coordenador. A culpa foi de ciclano, de beltrano. Não, a culpa foi minha. Tem percas que a responsabilidade é nossa. Às vezes, quando se deparamos com uma perca conjunta, alguém começa a procurar um culpado. De quem é a culpa? Aqui no caso, eles queriam colocar a culpa em Davi. Exemplo, quem foi para a guerra? Davi e todos os homens. Se todos os homens fossem para a guerra e Davi fosse passear naquele dia, aí eles poderiam, a gente foi para a guerra e o abençoado foi passear no shopping e deixou a gente lá na guerra. E é o que aconteceu com as nossas esposas e com os nossos filhos. Mas não, Davi estava junto com ele. Tem um ditado que diz que, como é que fala? É pau que dá em Chico, dá em Francisco, é assim, né? Que o povo fala. Então tem coisa, irmão, que se está em conjunto, o problema é para todo mundo. Se você está dentro de uma embarcação e a tempestade está soprando, tentando afundar a embarcação, e você está dentro, permaneça, lute para ficar dentro, lute para a embarcação não afundar, porque se afundar a embarcação, não é só você que vai morrer, são todos. Então ali a responsabilidade era de todos. Ali era momento deles olhar para Davi e dizer: Davi, aconteceu, Davi, nós perdemos, Davi, mas nós todos juntos, Davi, vamos ir atrás e restaurar e trazer de volta aquilo que foi perdido. Aleluias, aleluias, aleluias. Segundo lugar, se apegue a Deus. O que devo fazer para vencer as percas, ou como agir diante das percas e das tristezas? Se apegue a Deus e peça a Ele para te direcionar. Peça direção a Deus. Procure solução em Deus. Procure aconselhamento de Deus. Porque, irmãos, no momento de perca, você tem que ter muito cuidado para quem você vai pedir um aconselhamento, uma orientação. Porque se a pessoa não gostar de você e não querer ver a sua vitória, ela vai te aconselhar de uma forma completamente diferente da solução para o problema. Então o que você deve fazer? Procure direção a Deus, orientação ao Senhor. O que Davi fez? Ele foi consultar ao Senhor. Enquanto os homens choravam e não tinham mais força e ameaçavam apedrejar Davi, Davi se retirou e foi consultar ao Senhor. Ou seja, ele foi até o Senhor, clamar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor, perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu devo ir, Senhor, atrás dos amalequitas, lutar contra eles e trazer de volta as mulheres e os nossos filhos que foram levados cativos de volta, Senhor. O que nós devemos fazer, Senhor? O Senhor respondeu para Davi. E qual foi a resposta? Vai, Davi, porque eu te darei a vitória. Você vai conseguir, Davi, trazer tudo de volta, tudo aquilo que foi perdido. Em outras palavras, se o responsável de suas perdas não foi Deus, porque quando é Deus, não foi Deus que tirou, foi um livramento de Deus, amém, prossigo. Mas se o responsável de suas percas não foi Deus, então não se conforme, lute, vai atrás, para que haja restauração, restituição. Se não foi Deus, se for, em outras palavras, se é o dedo do inimigo no negócio, não fique parado. Não fique olhando acontecer. Tantas famílias destruídas, casamentos destruídos,
tantas percas, e é notório o agir do adversário, mas tem muitos que não fazem nada, se conformaram com as percas. Em contrapartida, já tem gente que está se arrastando, quase parando, sem forças. Por quê, bispo? Porque está lutando de todo jeito para trazer de volta aquilo que foi perdido. Escute isso aqui. No versículo de número 9, a Bíblia diz que Davi partiu com 600 homens. Quantos homens? 600. Ele reúne os homens, todos os homens de Ziclag, 600 homens, e diz para eles: o Senhor me respondeu. E a resposta é que não podemos nos conformar com estas percas. Em outras palavras, eu imagino Davi olhando para aqueles homens e dizendo: não é hora de lamentar pelas percas, não é hora de questionar pelas percas, não é hora de tristeza, é hora de se erguer, de se levantar, porque Deus falou que nós devemos ir, porque Ele nos dará a vitória. E eles se levantaram como um grande exército, juntamente com Davi. E quando eles chegaram na metade do caminho, 200 homens. Quantos homens? Olha para Davi e diz: Davi, pode ir, nós não aguentamos mais. Nós não temos forças para ir. Mas nós acreditamos, Davi, que o Senhor, com os 400 homens, vai conseguir ter a vitória, porque Deus está com o Senhor e com vocês. 200 homens não conseguiram ir porque não tiveram mais forças. No versículo 17, 18 e 19, a Bíblia diz que Davi lutou contra os amalequitas, obteve vitória sobre eles e trouxe de volta todas as mulheres e os filhos e filhas que foram levados cativos, todos. A escrita do texto ainda diz bem claro que ninguém ficou para trás. Todos foram levados de volta. No versículo de número 21, a Bíblia diz que Davi, juntamente com os 400 homens, ao se chegar em Ziclag com as mulheres e os filhos e filhas, foram recepcionados pelos 200 homens que não tiveram forças para ir para a guerra com eles. E eles receberam eles no retorno. Ou seja, tem gente que não vai conseguir ir com você até o final desta luta, mas eles estarão intercedendo pela sua vida, pela sua vitória, pelo seu milagre, pela sua conquista. Devemos aprender com Davi. Ele não se conformou com aquela situação, ele não ficou de braços cruzados vendo acontecer. A vontade do inimigo é que você fique imobilizado, imobilizada, paralisado, paralisada. Mas nesta noite Deus marcou para te dizer como você deve lidar com esta situação, como você deve fazer para enfrentar as percas, para lidar com as percas e com as tristezas. E eu quero ser profeta de Deus para profetizar na tua vida nesta noite, que aquilo que você perdeu e o inimigo foi que interferiu com as percas, Deus está te dizendo nesta noite: levanta a tua cabeça, firma os teus pés na rocha, procure lutar, porque Deus vai restaurar, Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, para a glória do seu nome. A conclusão é: o que você perdeu, o que você está perdendo, o que você tem perdido, quais são as tuas tristezas, o que é que está te entristecendo, o que é que está roubando a sua alegria, a sua paz, o seu ânimo, o que é que está tentando matar a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, o que é que está tentando destruir, acabar com a tua vida financeira, o que é que está tentando acabar com a tua saúde. Foque em Deus, não fique focado nas percas, não fique focado em tristeza, foque em Deus, que é solução para os teus problemas, é solução para a tua história. Ele sabe o que nós
nós estamos enfrentando, e marcou essa noite para dizer: eu tenho vitória para a tua vida, eu tenho vitória para a tua casa, eu tenho restauração para você. O inimigo não vai vencer esta batalha, o inimigo não vai ter êxito sobre a tua vida, o inimigo não vai conseguir roubar, sequestrar os teus filhos, tuas filhas. Deus vai trazer de volta os filhos, as filhas que foram levadas cativas para o mundo e se afastaram da presença de Deus. Eu vejo o Deus de Abraão dizendo nesta noite: eu renovo as tuas forças, homem, eu renovo as tuas forças, mulher. Para quê? Para você ir lá e lutar e trazer de volta aquilo que foi perdido para a minha presença, diz o Deus da Bíblia. O inimigo tem investido tão pesado que às vezes sentimos tristeza sem causa, sem motivo e sem razão. Está triste, por quê? Não sei. Bateu uma tristeza de repente, do nada. Não sei se isso já aconteceu com você. São sentimentos que vêm para tentar nos parar, porque o diabo sabe do propósito, do projeto que Deus tem na minha e na tua vida, e ele usa até mesmo pessoas, situações, circunstâncias para tentar nos afetar, para tentar nos ferir, para tentar nos entristecer. Mas a alegria do Espírito de Deus te envolve, nos envolve nesta noite. Você que está no templo, você que está em casa, seja impactado agora pela presença do Espírito de Deus. Ele está arrancando este vazio da alma, ele está arrancando esta fraqueza, ele está tirando esta tristeza, está preenchendo com a presença do Espírito de Deus, do Espírito de Deus. Quem está entendendo, adore a Ele nesta noite. Começa a receber o operar, o agir, o manifestar da presença do Espírito de Deus, e recebe alegria, recebe força, recebe ânimo, recebe graça, recebe a presença de Deus nessa noite. E seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheia da glória, da glória, da glória, da glória desse Deus. Quando eles retornaram para Ziclag, eu fico imaginando a alegria deles ao chegarem em Ziclag de volta com as esposas e os filhos. Percas incomparáveis, insubstituíveis. E naquele momento, aqueles homens que pensavam em apedrejar Davi, eu imagino eles olhando para Davi dizendo: Davi, agora é hora da gente unir forças. Para quê? Para reconstruir as casas que foram queimadas. É momento de alegria. Deus marcou esta noite para te dizer que Ele vai transformar, converter essa tristeza em alegria. Você vai ter motivos para sorrir. Em outras palavras, o dia da tristeza acaba hoje. O dia destas percas acaba hoje, porque tem tempo de provisão para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, para o teu casamento, para os teus filhos, para o teu ministério, para a tua saúde, para a tua empresa. Deus está trabalhando ao seu favor nesta noite. Se coloca de pé. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar Ele, para você adorar o Raboni da Galileia, para você adorar o Pai das Luzes, para você adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para você adorar o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está presente nesta noite. Ele marcou este encontro, Ele marcou esta data para te dizer: o ano não acabou ainda. Tem provisão, tem salvação, restauração, reconciliação da parte de Deus para a tua história. Ai, Queteias, Torrebai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Começa a receber o mover de Deus.
Quem é batizado, fala em mistério com teu Deus. Urapa calai soromanto riminifargia. Urocla playa sorre canta labai. Uribiorgoforgia some canta labargia fai. Uriploria stoia candolabria astergia vai. O tempo da honra está chegando. O tempo da vitória está chegando. O tempo da bonança está chegando. O tempo da graça, da grandeza está chegando. O tempo do agir de Deus está chegando. Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu na tua vida. Diga pelo menos para 2 pessoas, diga, está chegando a hora de sorrir. Diga, está chegando a hora de sorrir. Porque Deus, irmão, Deus já sabe que tem gente que não tem nem mais forças para chorar. Por quê? Porque já chorou tanto que está sem forças. Mas Deus está dizendo, é porque Ele está colocando ponto final nessas lágrimas de sofrimento, de derrota, de tristeza, de percas. Você só vai chorar se for de alegria e na presença do Deus da Bíblia. Se eu fosse você, eu não se segurava aí agora. A vontade do inimigo é te ver triste. A vontade do inimigo é te ver cabisbaixo. Mas Deus está dizendo, olha esta alegria aí. Olha essa alegria aí. Olha essa alegria aí. Não vem da terra, não vem de baixo, vem de cima. Olha essa alegria aí. Olha essa presença aí. Aqui no altar, aí na nave da igreja, em casa, no templo, na rua. Começa a receber o mover de Deus. Seja renovado agora. Placa somatura bacalabachai. Ai, glória planto que refaçure mene calaba. Uriste plou somori que aprai. Urabanto coplo que a torre clepla que sou. Há uma presença, há um mover, há uma glória, há uma agir. Urabacalabacala some de cantarabá. Seja renovado agora. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar. Fica firme, fica firme. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.